Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, para mais uma noite do Evangelho, nosso Evangelho Online. E que para que essa noite tenhamos uma noite bastante aprendizado, bastante equilíbrio, bastante luz. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossos protetores e amigos espirituais, para que assim, ligados, consigamos receber do alto as energias necessárias para prosseguirmos em nossa luta diária, fortalecidos pelo amor do Pai e pelos ensinos do Mestre Jesus. Senhor, que a tua luz possa nos envolver a todos, Senhor. Cada um de nós receba o alimento necessário, Senhor, a força necessária para prosseguir. Como também pedimos, né, pela nossa companheira, Dona Aparecida, que ela seja muito bem amparada, Senhor, em seu retorno à pátria espiritual, com muita luz e com muita paz. Senhor, abençoa o nosso expositor da noite, o Jorge, para que ele consiga nos trazer bastante aprendizado, mas que, acima de tudo, Senhor, possamos considerar as palavras que ele nos traz como um alimento, Senhor, para o nosso dia a dia, em que possamos colocar em prática em cada momento de nossa vida. E assim, meu Pai, sobre a sua proteção, damos por iniciado nosso Evangelho Online dessa noite, dando graças a Deus e que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos novamente juntos e nessa posição, responsabilidade grande que sempre o expositor tem que ter. Pesquisa foi feita para que a gente possa dispor sobre o tema de uma forma verdadeira, como a leitura da lição nos oferece, e como as outras obras estão se referindo praticamente a esse tema. Então, o tema de hoje, Maus Obreiros, da obra Vinha de Luz, é a lição 74. Então, vamos fazer a leitura para a gente ter uma ideia da mensagem que Emmanuel está trazendo para nós, porque muitos podem não estar também tendo a leitura dessa lição em mãos, então é interessante sempre a gente fazer a leitura completa. Guardai-vos dos maus obreiros. É uma frase de Paulo que está em Filipenses. Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados, nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras, fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra, em execução, despreocupado das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer seus direitos com o esquecimento dos deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores, aos deficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores.
vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. O que Emmanuel está trazendo para nós, nesta lição, é a manifestação de comportamentos que estão presentes ainda hoje numa sociedade, de maneira geral, composta de seres humanos imperfeitos. Não importa onde esteja o ser humano, ele se manifesta com aquilo que reside no seu coração, seja em pensamento, seja em ação, mesmo considerando a imensidão dos bons obreiros que nós sabemos que existem por este mundão afora, bons trabalhadores, que já se fazem presente em todos os setores da sociedade. Embora tudo isso exista, a maldade ainda é o que chama atenção. A maldade chama atenção pela ousadia com que ela se manifesta. Então, o mau obreiro, que lamentavelmente se conduz com esses princípios destruidores mencionados na leitura, ele leva com ele o trabalhador que procura ser sincero em seus compromissos. Porque muitas vezes o trabalhador sincero anda descuidado e sem atenção. Então, lendo e relendo essa lição várias vezes mesmo, e por entender que Emmanuel tem uma maneira toda especial de chamar a nossa atenção, eu entendi que a mensagem é muito mais do que ela apresenta para nós. A ideia de Emmanuel nessa lição, pelo que eu entendi, não é tanto falar do mau obreiro. Eu entendi que, ao falar das características do mau obreiro, na verdade, ele está se dirigindo ao bom, ou que supostamente se considera bom. Porque quando na lição ele diz que Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. O que é observar? Então nós vamos buscar no dicionário e vamos encontrar ver, notar, reparar, atentar, perceber, constatar, verificar, descobrir. Então, se você, depois de cada palavrinha dessa, você coloca um hífen e coloca a palavra ser, ele está se referindo a você. Observe-se. Mas observar o quê? Observar a mim mesmo, observar-se a vocês mesmos, mas observar a nós próprios para percebermos se os mesmos equívocos que esses maus obreiros estão fazendo, estão tendo, por serem seres imperfeitos, se esses mesmos equívocos que eles estão cometendo, nós também não cometemos. Ou se quando se comete, chega esse assédio, qual é o nosso comportamento? Como é que nós nos comportamos diante dessas provocações, que são feitas conforme a relação que nós temos na lição? Quando provocados por ele, nós caímos na armadilha de ficarmos inertes, caímos na preguiça, não darmos atenção ao serviço que estamos fazendo? Ou será que nós somos persistentes no trabalho do bem? Não importa quem esteja tentando nos levar aos desafios contrários ao exercício do bem, como é a nossa reação? Então eu entendi que observar-se, que o Emmanuel se refere no início da lição, é justamente para nos chamar a atenção
com relação a nós, e não ao mau obreiro da lição. E já que estamos, então, nesse trabalho na seara do bem, na reformulação do espírito, trabalhando, nos esforçando, mas por sermos também imperfeitos, tanto quanto os maus obreiros, nós somos imperfeitos, tanto quanto eles também o são. Então, qual seria a nossa atitude? Qual seria o nosso procedimento quando somos afrontados por qualquer situação que nos desagrada? Já que o nosso propósito é vencer essas inclinações negativas que nós ainda carregamos. Ou não é isso que nós estamos fazendo na Terra? E esses maus obreiros, eles nos prestam um grande serviço, porque eles estão testando a nossa fidelidade diante do ensinamento, diante daquilo que nós nos propomos a fazer, já que nós nos consideramos bons obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. O que procede do servidor infiel são todas essas tentativas de provocação para que o servidor fiel se desligue, descanse, deixe para outro dia, está chovendo, eu não vou ao trabalho, está frio, hoje eu preciso passear, hoje eu não quero assumir compromisso. Então, todos esses processos que vão interferir no nosso trabalho, na nossa dedicação, eu preciso considerar nessa lição. E eu vou mostrar que, na verdade, é assim, dessa forma que nós estamos analisando, porque no livro Religião dos Espíritos, nós vamos ver uma lição, também de Emmanuel, que vai nos falar a respeito disso. Então, vamos pegar a obra. A lição é a de número 897, o livro Religião dos Espíritos, O Obreiro do Senhor. Eu vou falar o finalzinho primeiro dessa lição, para a gente ter uma ideia do que ela está se referindo, e aí nós vamos voltar para a leitura do Bom Obreiro. Frequentemente, olha o que ele está trazendo para nós no final da obra, no final da lição. Frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária denominação. O obreiro do Senhor, todavia encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo, para cumprir-lhe em tudo a sacrossanta vontade. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios de retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde suja, é conhecido por traços essenciais. Enquanto naquela lição da noite, a lição da obra de luz nos apresenta o que procede do mau obreiro, aqui Emmanuel já está nos trazendo como deve ser o comportamento do bom obreiro, do bom trabalhador. O obreiro do Senhor não cogita do próprio interesse. Não exige cooperação para fazer o bem. Não cria problemas. Não suspeita mal. É interessante a gente ir percebendo e notando em cada palavra, em cada frase dessa, como é o nosso comportamento como bom obreiro diante de cada situação que ele está se apresentando aqui. Não suspeita mal, não cobra tributos de gratidão, não arma ciladas,
não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito do semelhante, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não espia os erros do próximo. Estamos nos encaixando em todos eles aí. Não promove o exame da consciência alheia, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece suas fraquezas, não cultiva espinheiro de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, não sente cóleras, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não ensoberbece. Ora, nós sabemos que estamos nesse mundo, na Terra, para evoluir. Essa escola sagrada que nos dá todas as oportunidades e ferramentas disponíveis para que a gente possa realizar essa evolução, esse crescimento espiritual. Estamos cercados de criaturas imperfeitas, de seres imperfeitos, tal qual somos nós, ainda imperfeitos. Embora estejamos nessa luta de regeneração, de trabalho constante, buscando situações que possam favorecer o nosso crescimento, ainda somos imperfeitos. E temos aos nossos lados, aos lados dos companheiros que trabalham conosco, pessoas imperfeitas. Nós não podemos querer que as pessoas que trabalham conosco sejam imperfeitas, sejam perfeitas, já que nós somos imperfeitos. E esses imperfeitos, essas provocações dos maus obreiros, são ferramentas que nós devemos usar para o nosso crescimento. E cada vez que a gente consegue superar, passar por essas provocações, tanto do mal obreiro, como as provocações através do nosso sentimento, através do nosso pensamento, através das nossas antipatias pelas pessoas com as quais a gente ainda não tem uma certa afinidade, não concorda com determinadas atitudes. Tudo isso são provocações para testar o mal obreiro. Então, quando nós nos consideramos bons obreiros, nós não podemos deixar de levar em consideração a situação que nós nos encontramos, porque não somos perfeitos. E se não somos perfeitos, também nós temos aqueles pequenos espaços onde o mal obreiro se manifesta em nós. Quando nós criticamos, quando nós criamos essa antipatia que nós falamos, quando nós estamos mal-humorados, que muitas vezes a gente sai um pouco daquele campo sensato nosso. Tudo isso são situações que vão provocando o nosso sentimento e despertando em nós ainda aquele homem velho que é um mau obreiro, que está junto conosco, caminha do nosso lado. A mensagem de Emmanuel na lição, para que a gente se observe e se perceba, para entender como é que nós estamos caminhando e até que ponto nós possamos nos considerar bons obreiros. Então, Emmanuel lança essa relação de atitudes do mal obreiro para nos provocar e tentar fazer com que a gente possa desviar do nosso caminho reto. Então, nós sabemos que a intolerância, e todos nós estamos ainda sujeitos a isso, o ressentimento, a mágoa, a maledicência ainda não foram totalmente superadas por nós. E cada vez que a gente manifesta esse sentimento, esse tipo de comportamento,
nós precisamos ter em mente, e não podemos nos enganar, que essa é a manifestação do mal obreiro. Porque é a esse tipo de sentimento que nós estamos aqui para trabalhar. Enquanto eles fizerem a parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do maior tempo da nossa convivência com as pessoas, enquanto esses sentimentos estarão provocando em nós situações desagradáveis, nós estaremos nos comportando como mal obreiros. Então podemos ser bons obreiros, e acredito que somos, mas muitas vezes nós erramos e caímos nesses enganos apenas por desatenção. Somente por isso. Estamos desatentos quando acontece alguma coisa. Não significa que somos maus. É o tempo do desatento que nos deixa nessa situação passageira. Então, quando nos irritamos, então precisamos perceber por que a irritação está incomodando tanto. O que acontece comigo que eu sou uma pessoa irritada? O que é que eu tenho contra alguém que me desperta assim, antipatia? Ressentimentos de alguma coisa que foi feito. E muitas vezes não foi feito com intenção de magoar, de ofender. São coisas que eu preciso trabalhar em mim. Eu entendo que Emmanuel é um irmãozão nosso. E não há uma lição sequer em todas as obras que ele nos traz que não tente nos chamar a atenção de alguma forma para o nosso comportamento, para aquilo que trazemos ainda dentro de nós, no nosso coração. E despertar-nos para esse caminho que às vezes nós desviamos. A inveja, a ganância, perceber que todas essas coisas que ainda estão presentes no nosso coração são situações que agravam a nossa caminhada. É preciso sair desse homem velho, deixá-lo de lado e buscar a guarida do homem novo, a fortaleza de Jesus, a fortaleza dos espíritos bons, a fortaleza das leituras boas, como nós fazemos na escola quando vamos estudar. Nós vamos buscar a segurança do professor, aprender a matéria, e ele nos vai trazer a matéria com muito amor, com sacrifício, às vezes, dos próprios estudos dele, para poder preparar a matéria com bastante atenção, para tentar nos ensinar. O resto vai depender de nós. A dedicação do professor já veio até nós. A dedicação de Emmanuel, a dedicação de Jesus, já chegou até nós, na tentativa de nos transformar em bons obreiros de Deus. Precisamos, então, construir pontes. Construir pontes e não construir muros. Quando nós construímos muros, nós estamos impedindo a nossa travessia para algum lugar. Os muros são as nossas imperfeições, através desses sentidos que nós falamos até agora há pouco. Ressentimento, mágoa, inveja, impaciência. São muros que dificultam a nossa aproximação com Deus, a nossa comunicação com o Pai. A partir do momento em que nós construímos pontes, que são as virtudes, as boas práticas, a atenção com aquilo que nos foi trazido por Jesus, para que a nossa caminhada comece a tomar um novo rumo, quando esses sentimentos, essas lições, elas foram inseridas no nosso coração e levadas para fora, no convívio social,
no nosso trabalho, no nosso lar, aonde for, fizer parte da nossa vida, nós estaremos construindo pontes para atravessar esse espaço que nós precisamos para mudar o nosso coração. E para a gente fazer o encerramento, eu vou ler um pequeno trecho, o final, do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, Os Trabalhadores da Última Hora, que é intitulado Os Trabalhadores do Senhor. Diz assim: Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis da grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Eu só vou terminar com a leitura de daquela frase que eu comecei a leitura. Entretanto, frequentemente, aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária denominação de obreiro do Senhor. Então, que nós possamos refletir a respeito das nossas obras, se estamos sendo realmente obreiros do Senhor, obreiros de Deus, auxiliando Jesus na construção do reino divino, do reino do bem, do reino do amor, onde todos nós também estaremos torcendo para estar com eles. Então, seria essa a mensagem que eu preparei para a noite de hoje, que ela possa nos servir de reflexão, não de desânimo, mas de ânimo, para que a gente se observe mais, para que a gente se perceba mais, para que a gente, quando observar alguém, a gente se olhe para saber como nós estamos fazendo com relação ao outro, o que Jesus faria no meu lugar, o que ele recomenda que eu faça. É claro que não faremos como ele, mas só o fato de nós nos perceber já é um passo importante. Então vamos fazer a nossa vibração nesse momento, agradecendo a atenção de todos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos que participam conosco deste Evangelho online, e fazer a nossa vibração nesse instante. Enviar os nossos melhores pensamentos, melhores sentimentos de bondade, de amor, de fraternidade, solidariedade, e benefício de todos os nossos irmãos que puderem ser alcançados neste momento. Que as nossas vibrações possam chegar aos nossos irmãos que se encontram com problemas de saúde. Que cada um deles possa receber esse carinho, esse sentimento de amor, esse sentimento de cura, que com certeza estarão sendo realizados pelos amigos espirituais, a benefício de cada um. Fortalecer a todos eles, mesmo aqueles que se encontram nas cadeias públicas, penitenciárias, estão sofrendo uma dor física, que precisam ser amparados na sua dor. Fortalecer aqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, pronto-socorro, casa de repouso, casa da criança, que eles possam também receber o carinho, a segurança no trato dos profissionais que trabalham nesses locais.
levando a eles consolo, conforto e esperança. Nossas vibrações neste momento, em favor daqueles nossos irmãos que estão passando pela dor da perda de um familiar, pelo desaparecimento de um familiar, e não estão conseguindo superar esse momento. Que as vibrações também possam ser encaminhadas a cada um deles, estejam eles onde estiverem. Vibrações para fortalecer os corações daqueles nossos irmãos que nesse momento estão pensando em praticar suicídio, praticar homicídio, praticar um aborto. Que as nossas vibrações possam chegar aos corações de cada um, fortalecendo a todos em favor da vida, que um sentimento de bondade possa chegar aos corações de cada um. Nossas vibrações possam chegar a todos os locais que se encontram em guerras, conflitos, armados ou não. As vibrações possam fortalecer os corações daqueles que perderam suas vidas, seus corpos nesses locais. Fortalecer familiares que perderam familiares nessas ocasiões. E que a bondade possa, de alguma forma, chegar aos corações desses governantes responsáveis por tudo isso. Que eles possam, de alguma maneira, sentir a presença de algo bom que possa modificar seus sentimentos. Pedimos também, nesse momento, que a espiritualidade amiga, médicos da espiritualidade, todos os nossos amigos espirituais, possam percorrer o lar de cada um de nós que estamos na participação deste Evangelho, fortalecendo os corações de todos, além do nosso, também os dos nossos familiares, vibrações boas para os nossos animais, que nós possamos iniciar uma semana que se aproxima com bastante trabalho, com bastante tolerância, e que cada lição do Evangelho que aqui nós fazemos possa tocar a nossa alma com profundidade, para que nós possamos transformar, mesmo que aos poucos, o nosso coração, ajudando a Jesus, nosso mestre amigo, a transformar a nossa humanidade. E que assim seja.